Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos ao canal Tesouro no Céu. Uma grande graça poder partilhar com vocês a riqueza da Palavra de Deus, da doutrina da Santa Igreja Católica. Eu quero dizer aqui que, se acaso eu cometer algum erro referente à questão da doutrina, é por minha ignorância, não por minha rebeldia, porque eu quero ser fiel à doutrina da Igreja até o fim da minha vida. A Igreja é mãe, a Igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Meu nome é Fábio, eu sou professor, trabalho na Igreja já há 25 anos e quero, nesse vídeo de hoje, trazer para você algo que, assim, meio que nos incomoda hoje em dia. O demônio existe? Será que o demônio existe? Será que o céu, o inferno existe? Meus irmãos, então para nós chegarmos a essa, nós vamos pegar aqui, né, esse livro maravilhoso que se chama Catecismo da Igreja Católica, que foi pedido para ser publicado por São João Paulo II. Ele é um documento de referência para a nossa fé cristã. Isso está escrito lá na introdução do Catecismo. Então, o próprio São João Paulo II escreve isso. Esse é um documento referência para o ensinamento dentro da Igreja. Então é dele que nós vamos buscar essa resposta. Por quê, meus irmãos? Porque hoje em dia, infelizmente, existe dentro do campo da teologia, existem algumas pessoas que falam assim, o demônio ele é como se fosse a droga, como se fosse a prostituição, como se fosse o vício do alcoolismo. Será que o demônio é isso realmente? Alguns teólogos dizem que o demônio não existe. As teologias modernas aí, eu gosto de dizer que elas são mais modernas do que teologia propriamente. Alguns dizem que o céu está vazio, outros dizem que durante aquelas possessões que tinha lá no tempo de Jesus não eram possessões, eram basicamente pessoas que sofriam de epilepsia. O que nos diz o Catecismo da Igreja? Muito bem, meus irmãos. Então, o Catecismo da Igreja Católica, aqui no número 2851, bem no final do Catecismo, no 7º pedido do Pai Nosso, onde diz, mas livrai-nos do mal, traz assim a sã doutrina da Igreja. Neste pedido, o mal não é uma abstração, mas designa uma pessoa, Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus. O diabo, diabolos, é aquele que se atira no meio do plano de Deus e de sua obra de salvação realizada por Cristo. Veja, muito importante isso que diz aqui o Catecismo. O diabo ele não é uma abstração, ele é uma pessoa, ele é real, ele existe. Mas se o demônio existe, por que hoje em dia tanta gente fala que ele não existe? Meus irmãos, acredito que por uma questão de estratégia. Vamos imaginar uma cidade que não tenha bandidos, que não tenha ladrões. Se existisse uma cidade assim, as pessoas elas sairiam de suas casas e deixariam tudo aberto, janela, porta, por quê? Porque não tem bandido, não tem ladrão. E seria justamente nesse ponto que o bandido, que o ladrão chegaria até a casa e entraria nessa casa para roubá-la. E seria grande o prejuízo do dono, hein? O demônio tem mais ou menos a mesma estratégia. Ele é assassino, ele é suicida desde o princípio. Então, se nós acharmos que o demônio não existe, meus irmãos, nós temos uma tendência de nós relaxarmos na nossa vida espiritual, nas práticas de fé, nós rezarmos menos, de nós não fazermos jejum, de nós não fazermos o nosso combate espiritual. E aí, meus irmãos, com tudo isso, a gente não fazendo tudo isso, o demônio, claro, ele nos pega enfraquecidos. Ele nos pega enfraquecidos. Então a estratégia dele hoje em dia tem sido isso. É as pessoas acreditarem que ele não existe. E veja o que está virando nossa sociedade hoje em dia. Veja como está o nosso mundo. Eu acredito que talvez a humanidade nunca esteve num estágio tão ruim como é o estágio que nós estamos hoje. Uma decadência moral terrível. O demônio está agindo. Será que o demônio não existe mesmo, meus irmãos? Outra coisa
você cristão, você católico, veja bem, por que Jesus pediu na oração? Jesus disse na oração, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em algumas traduções diz, mas livrai-nos do maligno. Meus irmãos, por que Jesus ensinou isso? Vocês acham que Jesus iria ensinar isso na oração por bonito? Não, Jesus ensinou isso porque isso é necessário, porque isso é preciso. É preciso a gente pedir para Deus nos livrar do maligno, nos livrar do mal. Então, meus irmãos, sejamos vigilantes. Sejamos vigilantes, sejamos pessoas vigilantes e orantes. O livro que mais fala, alguns dos livros que, por exemplo, que mais falam do demônio, por exemplo, é a própria Bíblia. Eu lembro uma vez lendo um livro do padre Gabriele Amorth, se não me engano, o livro se chama O Último Exorcista. Ele tem várias obras, né, mas esse livro, O Último Exorcista. O padre Gabriele Amorth foi exorcista da cidade de Roma, da diocese de Roma, por muitos anos. E uma vez ele foi falar com o cardeal, e o cardeal falou para ele, né, que falou assim para ele no sentido de que, mas esse teu ministério é, como se diz assim, meio não tem o que fazer, a gente sabe que não adianta. E o padre Gabriele Amorth ficou espantado e ele falou assim, cardeal, eu queria recomendar para o senhor 4 livros, posso? O cardeal falou, claro que pode. Ele falou, então são os 4 evangelhos. Por que, meus irmãos? Porque nos evangelhos fala muitas vezes do demônio. Ou seja, o Filho de Deus veio para destruir as obras do demônio. Jesus diz isso. Quantos exorcismos Jesus fez? Uma pessoa que fala dentro da igreja ou não, que está falando que o demônio não existe, meus irmãos, desculpe, está chamando Jesus de mentiroso. Mas isso servia para aquele tempo. A Epístola aos Hebreus nos diz isso de forma bem clara. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para toda a eternidade. Para toda a eternidade, Jesus é o mesmo. Meu irmão, não vacile na tua fé. Não vacile na tua fé. Nós devemos acreditar no diabo? Desculpe, talvez essa pergunta ficou mal elaborada, mas assim, nós devemos saber da existência do demônio. E nós não devemos ignorá-la. Nós não devemos ignorá-la. Ele é o tentador, ele é homicida desde o princípio, ele é o pai da mentira e ele quer levar você para o inferno. Não quer só matar você corporalmente. Se ele pudesse, talvez ele faria. Mas ele quer levar você para o inferno. Então, meu irmão, esteja atento. Seja uma pessoa atenta, seja uma pessoa orante, seja uma pessoa vigilante. Vigiai e orai. Vosso adversário, o demônio, ronda ao redor de vós, como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Já nos dizia São Pedro, lá na sua primeira epístola, capítulo 5. Então, meus irmãos, não ignore a presença do demônio. A nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso que estão nos ares. Que Nossa Senhora nos proteja nesse combate, que São Miguel Arcanjo nos proteja nesse combate e que possamos, com muitas lutas, com a graça de Deus, caminharmos para o céu. Deus abençoe você, meu irmão. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.